Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Rússia e China recebem líderes de países e a OTAN está de olho nisso aí. Por quê? Porque o Viktor Orbán, que é líder político da Hungria, ele visita o Xi Jinping na China, lembrando, e justamente por isso a OTAN está de olho, que a Hungria, primeiro, ela é membro da OTAN, fazendo uma visita surpresa à China. E segundo, a Hungria está liderando o Conselho Europeu nos próximos tempos. Esse assunto interessa à União Europeia e também, justamente por isso, interessa também à OTAN. É uma conversa que está sendo aí observada com muita atenção pela OTAN. Certamente a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas eu vou começar falando sobre a outra conversa que também importa muito, que é essa aqui. Eu já volto para a tela anterior, só vou apresentar os senhores aí que já estão devidamente apresentados, claro, né? Só vou sair da frente para não ficar na frente do Vladimir Putin. A conversa entre o Narendra Modi, que é o líder político indiano, e o Vladimir Putin, que é líder político russo, interessa porque a Índia tem sido um país de interesse da OTAN, não é membro da OTAN, lógico, é um país que apresenta-se como uma terceira força. Ela não é nem OTAN, nem anti-OTAN, ela é algo que fica no meio e dialoga com ambos os lados. Mas pelo fato da Índia ser vizinha da China e ter vários atritos históricos com a China, a OTAN, os Estados Unidos, tentam explorar esses atritos para formar uma força que rivalize regionalmente com a China. Por isso, os flertes constantes com a Índia, mas a Índia tem boas relações também históricas com a Rússia, ou seja, a Índia faz esse movimento de flerta com a Rússia, flerta com a OTAN e vê o que de bom consegue tirar desses flertes aí, de forma que é uma relação complexa para se entender esse cenário de visitas aí. Eu vou começar falando a respeito desse caso do Narendra Modi. Trago a seguinte matéria da CNBC. O Narendra Modi da Índia se encontrará com o Vladimir Putin, ou seja, já está se encontrando com o Vladimir Putin em Moscou, enquanto ambos os lados buscam estreitar os laços. Está aí no mapa para vocês parte da Rússia pintada de verde e a Índia pintada de laranja. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Aí a gente vai entrar nessa teia de relações, tá? Evitando, lógico, sempre converso com vocês sobre isso, formar aquela coisa do clube do Bolinha contra o clube da Luluzinha, e esse bloco só conversa entre si e o outro bloco só conversa entre si e não existem relações mais complexas. Não é assim que funciona, tá? Ou seja, os BRICS estão todos unidos contra a OTAN e o outro lado também não tem divergências, está todo unido. Não, a gente precisa desmontar isso para entender adequadamente as questões aí, até porque a Índia é também membro dos BRICS, mais um motivo para a OTAN ficar de olho nessas relações, porque além da Índia ser um adversário regional da China e tem várias rivalidades históricas ali, também existe a grande possibilidade, e justamente por isso a OTAN saliva muito diante dessa possibilidade, de pescar um parceiro dos BRICS para o seu projeto contra a China, rachando os BRICS, que é aquela ideia do dividir para dominar, né? Letras vermelhas. A Rússia dialoga com a Índia e com a China. E Índia e China, coloquei entre parênteses, tem lá os seus atritos, mas a Rússia dialoga muito bem tanto com a China quanto com a Índia. Lembrando que tanto Índia quanto China
cresceram muito com a energia barata vendida pela Rússia que a Europa jogou pela janela, porque sancionou a Rússia, reduziu o aporte de recursos, sobretudo o gás russo, mas também o petróleo, a ótimos preços. A Rússia pegou e destinou esses recursos para o leste, e principalmente quem se aproveitou disso foi Índia e China, e conseguiram promover o crescimento com essa energia barata, ou seja, ambos exploraram isso, tanto a Índia quanto a China, que tem ótimas relações com a Rússia. Já a Índia dialoga com a Rússia e, ao mesmo tempo, tem muitos flertes com a OTAN, muitos dos quais eu já falei aqui, até me parece que passaram um pouco da conta. Acho que a Índia não precisava ter ido tão longe, ela muitas vezes parece bastante alinhada com alguns projetos da OTAN. Parcerias no campo naval, que são parcerias que dão um amplo espaço para a OTAN participar ali de questões regionais, mas a Índia está montando o seu tabuleiro. Se esse flerte é perigoso demais e se isso vai se voltar contra a Índia, apenas o tempo irá dizer. Mas que a Índia, se ela não passa da linha, ela joga exatamente em cima da linha, e ninguém aqui vai dizer que a Índia não conhece o seu adversário. A Índia, ela foi aí colonizada pelos britânicos, ela sabe muito bem o risco que representa dialogar com esses setores financeiros britânicos e estadunidenses, ela sabe o que isso significa, e ela está indo até o limite para conseguir fazer o seu jogo geopolítico, que ela quer aparecer como, digamos assim, uma terceira via, nem OTAN, nem anti-OTAN, e sempre dialogando com todo mundo e, dentro do possível, extraindo o que é melhor para ela, que é o jogo aí que todo mundo tenta fazer nesse cenário multipolar. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai dizer para a gente. Segundo ponto, letras azuis. A Índia busca ser uma alternativa de investimentos à China. E como ser uma alternativa de investimento à China? Porque quanto mais o tempo passa, mais a bolha da OTAN busca sancionar a China para evitar o seu crescimento. Logicamente que muitos desses investimentos que não irão mais para a China precisam procurar outros espaços, outros horizontes. E a Índia apresenta-se como esse horizonte alternativo de investimentos, o que o Vietnã também busca. O Vietnã é também vizinho da China, tem atritos históricos com a China e busca ser uma alternativa, inclusive dialogando de um lado com a China e do outro lado com os Estados Unidos. E ninguém aqui também vai dizer que o Vietnã não conhece os riscos que os Estados Unidos representam, né? Se tem alguém que conhece muito bem os riscos que os Estados Unidos representam, é o Vietnã. Então a Índia apresenta-se como um horizonte de investimentos. A China será sancionada, cada vez mais sancionada, segundo tendências que estão muito claras, a menos que exista uma reversão, mas até o momento não me parece. E a Índia apresenta-se como uma alternativa para esses investimentos aí que não vão mais para a China, ou que sairão da China, né? Só que ao mesmo tempo é uma parceira militar da Rússia, mantém um pé em cada canoa e busca extrair o melhor da parceria com a Rússia, que não é apenas militar, mas é militar em boa medida, e também extrair o melhor das suas relações com a OTAN. É um jogo arriscado, mas, né, quem quer ser uma força global precisa correr todos os riscos que essa empreitada impõe. Continuamos aí, letras azuis. No domínio naval, a Índia tem sido cortejada pelos Estados Unidos para ampliar o movimento anti-China no Indo-Pacífico. Aquela parceria entre aspas, que os Estados Unidos têm com o Reino Unido e com a Austrália, que é a parceria AUKUS, que ela diz respeito à questão dos submarinos nucleares, onde a Austrália tornou-se um estaleiro barra oficina, né, barra garagem, barra de submarinos britânicos e estadunidenses. Essa parceria, em que inclusive envolve troca de tecnologias, a Índia atenta no campo naval.
Até porque quando a gente observa essa questão do campo naval, a China é uma grande preocupação, os Estados Unidos não conseguem nem entender como é que a China tem um potencial naval tão grande. A capacidade da indústria naval chinesa é uma coisa absurda. Sempre recomendo, quem puder ou quem quiser, pesquise aí capacidade naval, capacidade da indústria naval chinesa e vocês vão ver que é uma coisa absurda. Os Estados Unidos não conseguem reproduzir, em boa medida não conseguem nem entender como que a China tem uma capacidade da indústria naval tão grande. E ainda complemento ali nessas letras azuis, ainda no primeiro ponto. A Índia faz parte da parceria quadrilateral, que é o Quad. Nessa parceria quadrilateral, que envolve aí Japão, Estados Unidos, Austrália e Índia, o parceiro mais escorregadio que tem aí é a Índia. Então, porque o Japão já me parece ou uma bucha de canhão muito bem encaminhada, ou alguém que é digno de um prêmio de atuação, porque o Japão ele apresenta-se como um apaixonado anti-China, uma ferramenta útil dos Estados Unidos na região, e lógico, o Japão faz muito isso, primeiro porque é um país ocupado pelos Estados Unidos. Segundo porque, e eu espero que seja justamente isso, o Japão busca se fortalecer como alternativa de confiança na região para quando tiver uma condição de força maior, poder colocar mais as cartas na mesa. Espero eu, não quero acreditar que o Japão, depois de tudo que os Estados Unidos fizeram historicamente, tanto na Segunda Guerra quanto depois, vão ser uma ferramenta dos Estados Unidos, mas também não descarto isso totalmente, né? Deixa eu... Tá aí a parceria quadrilateral menos os Estados Unidos, tá? Hoje eu tô gostando de ficar com o meu cabeção gigante na frente da imagem, né? Saí um pouquinho aí, ó. Pintado de laranja estão Japão, Índia e Austrália, só falta logicamente os Estados Unidos na parceria quadrilateral. E de verde está pintada a China ali, que seria o adversário, né? O foco, o alvo dessa parceria quadrilateral. Letras vermelhas, o corredor de transportes norte e sul é alternativa ao canal de Suez e envolve a Índia, envolve o Irã, envolve o Azerbaijão e envolve a Rússia. E certamente a conversa entre o Vladimir Putin e o Narendra Modi vai passar também por essa questão do corredor de transportes norte-sul. Deixa eu botar aqui o corredor de transportes norte-sul. Agora eu não vou sair daí, tá? Porque eu estou na frente de parte da Rússia e você já sabe muito bem o que está atrás de mim aí, né? Que aparece no mapa. Tá aí a Índia, e aí a partir por via marítima vai da Índia para o Irã, e do Irã passa pelo Azerbaijão e vai até a Rússia. Isso é uma alternativa à entrada pelo Mar Vermelho, do Mar Vermelho vai pelo canal de Suez para o Mar Mediterrâneo, depois segue a rota do Atlântico e vai via Europa para chegar até a Rússia, ou seja, essa rota, essa parceria de modais de transporte, ela corta caminho além de estar sendo uma alternativa a uma região bastante conturbada que é o Oriente Médio, sobretudo após os ataques aí, as bagunças promovidas por Israel. Se a gente observar hoje a situação do Mar Vermelho e os Houthis botando para quebrar ali, a gente vê que essa via pode ser uma alternativa interessante. Certamente está na conversa do Vladimir Putin com o Narendra Modi. E logo que aparecer mais coisas sobre o conteúdo da conversa deles, é porque eles estão conversando no exato momento em que eu estou gravando o vídeo, de forma que muita coisa pública não veio ainda. Então, conforme aparecerem aí mais elementos dessa conversa, eu trago aqui para nossa discussão. Só deixei os radares aí, só faço questão de falar da conversa para deixar os radares de vocês ligados aí para essa conversa que está acontecendo. Agora sobre a outra conversa, matéria da Reuters. O Viktor Orbán da Hungria visita inesperadamente a China e apoia o plano de paz do Xi Jinping. Claro, para entender essa conversa entre o Viktor Orbán e o Xi Jinping, entre o governo húngaro da direita conservadora e o governo chinês do Partido Socialista, é preciso deixar de lado toda aquela bobagem, aquela polarização completamente
debilitante em termos de compreensão que as redes costumam fazer. Ah, o Viktor Orbán é da direita conservadora, nunca conversaria com a China. O Viktor Orbán tem ótimas relações com o governo chinês, tem ótimas relações com o governo russo. O governo russo sequer é hoje, como era na União Soviética, um governo socialista. Ou seja, essa questão é socialista, não é, é direita, é esquerda, muitas vezes não ajuda em nada para entender o cenário. A Hungria tem ótimas relações comerciais com a China, a Hungria tem ótimas relações, inclusive no campo educacional. Quando a Hungria botou para fora vários institutos ligados ao George Soros, que é húngaro, diga-se de passagem, um investidor lá, o magnata, ele estabeleceu parcerias com universidades chinesas, para vocês terem ideia de que muitas vezes essas coisas que acontecem, esses debates estéreis que a gente tem na nossa rede aqui eu estou falando do caso brasileiro, né? As coisas da direita, esquerda e tal, que ficam numa pancadaria fake na rede, elas não funcionam muito para entender muita coisa que acontece no mundo. Existe um nível de maturidade maior exigido para entender certas relações. Caso contrário, seria impossível entender toda essa boa relação entre o Xi Jinping e o Viktor Orbán. O Viktor Orbán, por exemplo, recusou-se a sancionar a Rússia, porque economicamente ele perde, está vendo seu interesse prático aí. E como a China aparece com uma proposta de paz que contempla os interesses húngaros, por que a Hungria não abraçaria isso? Se concretamente beneficia a Hungria, já que ela vê que a guerra é um elemento de crise que prejudica ela. Por que não? Ela está vendo seu interesse prático, pragmático. Quando eu falo que a multipolaridade é o primado das intenções materiais, concretas, diretas, dos interesses diretos dos países, é justamente isso. É o Viktor Orbán, da direita conservadora húngara, achando o máximo a proposta de paz do Xi Jinping, que é um líder chinês, um país governado pelo Partido Comunista. Não tem nenhum problema, já que a Hungria busca, como muitos outros países no mundo, estabilidade. Quem está propondo estabilidade? A China. Então por quê? Ainda que a Hungria seja membro da OTAN, isso não vai atrapalhar em nada. Claro, vai atrapalhar mais a Hungria porque ela vai ser muito pressionada, ela também é muito pressionada através da União Europeia. Normalmente dinheiro que deveria ir para a Hungria fica retido, então tem uma série de empecilhos que a União Europeia coloca por causa do comportamento do Viktor Orbán. E não é preciso ser alinhado ideologicamente com o Viktor Orbán para, quando ele gera problemas na OTAN, torcer pelo Viktor Orbán para que ele gere essa bagunça dentro da OTAN. Não é preciso ser entusiasta, como eu não sou entusiasta ideologicamente do Viktor Orbán. Terceiro ponto ali, letras verdes. À frente do Conselho Europeu, a Hungria pode abrir as portas para a China na Europa. Por quê? Porque tem um jogo duro que eu tenho discutido com vocês aqui. Qual era a grande expectativa da bolha da OTAN, né, dos Estados Unidos e da Europa e de países associados aí, em relação à transformação energética? Era livrar-se da dependência de vários países do sul global, e nesse pacote de livrar-se de energias de países não alinhados, coloque-se principalmente a Rússia. É livrar-se da dependência de energias de países não alinhados, que é a criação daquilo que a própria OTAN chama de cadeias de suprimentos amigáveis. Ou seja, eu só compro de países ideologicamente, politicamente alinhados. Então a gente se livra da Rússia e a gente adota formas de energia das quais a gente consiga comprar ou depender apenas da nossa própria bolha. Aí vamos buscar energias alternativas. Todo mundo sabe que as energias alternativas ainda não são capazes, as alternativas aos combustíveis fósseis, é disso que estamos falando aqui, não são capazes de suprir as demandas das pessoas, das indústrias, dos transportes, não são capazes. Qualquer um nesse mundo sabe disso, ou se não sabe, precisa saber agora. É preciso construir uma transição que ainda não é nada concreta e nada palpável.
A gente não está nem perto disso. E isso segundo números. Agora, se esse processo de transição energética já foi iniciado, já tem um país liderando em termos de produção de energia verde, ou de possibilidades de, que é a China, que produz painéis solares, que produz turbinas eólicas e que está escangalhando aí na produção de carros elétricos. Ou seja, a gente foge da energia russa e cai na dependência chinesa. O que a Europa faz a partir daí? Nada preocupada com a questão climática nesse sentido, começa a bloquear, através de sanções e tributação, ela começa a tributar produtos chineses ligados à energia verde, porque alega que existe uma deslealdade aí. Isso, no primeiro momento, vem a tributação. Depois, quando encontra-se motivo suficiente, vem as sanções, ou seja, é uma porta de entrada que ela está abrindo aí para, num segundo momento, sancionar a China, seja por causa de algum evento ligado a Taiwan ou qualquer outra questão no mar da China Meridional. Então, assim, a Hungria pode ser um interlocutor nisso. Certamente o Viktor Orbán não está indo lá na China só para conversar sobre acordo de paz na Ucrânia, né? Com certeza não. Tá aí ambos, né? Deixa eu sair da frente. Hoje eu gostei de aparecer na... Tá aí o Xi Jinping apertando a mão do Viktor Orbán. E, para desespero daqueles que querem entender tudo através do jogo ideológico, ambos não têm um alinhamento ideológico. Não é por aí que tu vai entender essa relação. Letras azuis. O Viktor Orbán já conversou com o Zelensky e com o Putin. Visitou ambos, pessoalmente, inclusive. Sobre a possibilidade de um cessar-fogo na Ucrânia. Não houve nenhum avanço. A Hungria quer o fim da guerra, por quê? Porque a guerra desestabiliza a região e a imposição de sanções à Rússia, ela dificulta a vida da Hungria, porque a Hungria recusa-se a sancionar a Rússia e sofre uma série de pressões justamente por não sancionar a Rússia. Segundo ponto, letras vermelhas. Mesmo sendo membro da OTAN, a Hungria tende a concordar com a visão de paz chinesa. Por quê? Porque a visão chinesa não diz respeito apenas a parar a guerra, não parar apenas a guerra, mas também parar o projeto de crise global. Porque essa crise global, essa guerra está sendo usada para a promoção de sanções, a criação de uma crise enorme e a quebra de cadeias de suprimentos, ou seja, parem de comprar desse, parem de vender para aquele, de forma a reformatar as relações econômicas globais. Isso está gerando uma crise incrível. E muitas dessas quebras de cadeias de suprimentos, ou objetivo de quebrar, estão levando a Hungria a ter que se indispor com a própria OTAN e com a União Europeia, porque ela sabe que se fechar suas relações com a Rússia e fechar suas relações com a China, ela vai pagar um preço muito alto. E ela se recusa e por isso sofre pressões. Por isso que o fim da guerra da Ucrânia é fundamental para acabar com o motivo para as sanções. E acaba com o projeto de quebradeira. E lógico, por que a OTAN quer quebrar as atuais relações de comércio global? As cadeias de suprimento e forma de apresentação da economia globalizada? Porque nesse jogo ela está perdendo. A Rússia ganha enorme espaço econômico e geopolítico, a China ganha enorme espaço econômico, geopolítico, tecnológico, a ponto de se tornar uma coisa gigantesca. E a OTAN, que criou esse jogo, porque em um dado momento dominava as relações, ou pensava que por muito tempo dominava, está perdendo dentro de um jogo que ela mesma criou. A China foi convidada para participar do mercado global, aprendeu a jogar esse jogo, gostou de jogar o jogo, e hoje já dá as cartas, tanto é que a OTAN quer quebrar essas relações. Não dá para competir com a China, não tem como. A China, de alguém que era usado para uma produção mais barata, foi gradativamente se consolidando como uma força, criando sua própria indústria, fazendo seu próprio jogo e se fortaleceu debaixo dos bigodes da OTAN. Vamos falar de mais temas aí. Tá? Já que a gente está falando de guerra, Rússia, Ucrânia, OTAN, uma matéria sobre isso. Por que as esperanças de adesão da Ucrânia à OTAN continuam a enfrentar problemas?
Letras verdes, terceiro ponto ali embaixo. O Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, ele disse que não há garantia de que a Ucrânia entre na OTAN na próxima década. Não é que ele está dizendo que isso não vai acontecer nunca. Ele está dizendo assim, ó, não tem perspectiva de curto e médio prazo para que a Ucrânia entre na OTAN. Sobretudo por quê? Porque ela está envolvida numa guerra com a Rússia. Ou seja, essa proposta da Ucrânia de entrar na OTAN e de ingressar na União Europeia é uma espécie de cenoura amarrada na cabeça do burro, né? O burro se mexe, a cenoura também se mexe. Por quê? Porque é lógico que a Ucrânia não vai vencer a Rússia, e se a Ucrânia não vencer a Rússia, essa guerra vai se prolongar, ou a Ucrânia vai ser completamente dilacerada. Se a Ucrânia, e tudo indica que isso vai acontecer, colapsar, ela não vai poder entrar na OTAN. Por quê? Porque a Rússia vai impor os termos, e dentre os termos que ali estão está a necessidade de que a Ucrânia não esteja na OTAN. Se essa guerra se prolongar por muito tempo, por mais de 10 anos, aí, como está colocando Stoltenberg, a Ucrânia não poderá entrar na OTAN, porque ela está em guerra. Se alguém que está em guerra entra na OTAN, puxa todo mundo para a guerra, e os países não vão querer. De forma que, logicamente, o que o Stoltenberg está colocando é a única saída. Né? Tanto é que eu coloco na próxima aqui. Ó. Aí está o Stoltenberg apertando a mão do Zelensky. Eu não vou sair da frente do Zelensky agora, tá? Vocês estão vendo um pedaço dele, já tá bom. Letras azuis. Stoltenberg afirma que a Ucrânia deve antes vencer a guerra para depois ingressar na OTAN. É uma promessa, é a cenoura amarrada na cabeça do burro. O burro se mexe para comer a cenoura e a cenoura também anda e ele vai andando assim. Qual é a probabilidade hoje, dado tudo que está colocado aí, da Ucrânia vencer a guerra? Muito pouca, a probabilidade é muito pequena, né? Mais uma matéria, já que estamos falando de Rússia e OTAN. Os Estados Unidos cancelam o exercício militar na Geórgia em meio à revisão das relações com o governo da Geórgia. Tá? A Geórgia é o país, tá? Não estou falando dos Estados Unidos. Tá aí a Geórgia, tá? Tá pintada de amarelo. País vizinho da Rússia, que está pintado de laranja. Ou seja, é um país onde dá para fazer bagunça que pode atingir e criar um novo fronte contra a Rússia. Logo, a OTAN tem lá o seu interesse. Só que a Geórgia, lembrando ali, letras vermelhas, né? Esse exercício aí que foi cancelado, ele ocorre anualmente desde 2015 e envolve vários membros da OTAN. E, pelo fato de ser vizinha da Rússia, é um fronte importante. Letras verdes. Esses exercícios foram cancelados por causa da aprovação de uma lei na Geórgia de transparência contra agentes estrangeiros. Que eu discuti com vocês várias vezes, mas só rememorando. Toda instituição que receber mais de 20% do seu orçamento, do seu orçamento de manutenção de fora do país, é caracterizado como uma empresa de interesse estrangeiro e deve trazer a público a fonte do investimento e os objetivos para esse dinheiro estar sendo investido. Isso vai se tornar público e sob um controle muito maior dos olhos do governo. Para mim essa lei é ótima. Por quê? Porque isso não deveria valer só para instituições com dinheiro de fora, deveria valer para dinheiro de dentro também. Todos deveriam saber por que o dinheiro sai daqui e vai para lá para investir numa ONG, num centro de estudos, num grupo. Qual é a fonte do dinheiro e por que esse dinheiro está sendo colocado lá? Observando isso, a gente veria os variados interesses. Claro que as instituições gritaram, a União Europeia criticou, os Estados Unidos criticaram. E por que o fizeram? Porque não querem transparência sobre essas relações. Por quê? Porque querem continuar estimulando bagunças, se intrometendo na política, se intrometendo nas relações da sociedade, se intrometendo na cultura dos países, utilizando agentes internos, botando dinheiro de fora para dentro em ONGs, em centros de estudos, em grupos, em cursos de universidades. Para quê?
para influenciar. Tanto é que aconteceram vários protestos contra isso, provavelmente bancados de fora para dentro. Lembrando que a Ucrânia foi palco de uma bagunça financiada de fora para dentro que levou ao poder grupos políticos que fizeram da Ucrânia uma ferramenta contra a Rússia. Olha onde se encontra a Ucrânia agora. Tanto é que o líder político da Geórgia disse que tentava-se ali a produção de um Euromaidan 2.0, ou seja, de uma bagunça semelhante à da Ucrânia, abrindo um segundo fronte contra a Rússia, que é aquelas revoluções coloridas lá na Ucrânia, né? Vocês lembram que é o episódio do Euromaidan. O Euromaidan 2.0 seria na Geórgia, segundo o governo da Geórgia. O que a Geórgia fez? Fechou a porta, né? E em retaliação os Estados Unidos disseram, não dá mais para fazer exercício e parceria militar com um governo que fecha a porta desse modo aos interesses de estrangeiros que querem, entre aspas, ajudar o país. Ajudar, né? Continuamos aí. Vamos falar um pouco sobre... Ontem eu falei que poderia ter acontecido isso, né? Quem acompanhou o vídeo viu, falei que quando eu gravei no final da tarde, início de noite, não tinha saído o resultado eleitoral, mas eu falei que tinha a possibilidade de uma nova engenharia, de uma engenhoca política na França novamente, que engloba o macronismo e a esquerda, formando uma almôndega política, aí, né, um bem bolado. Nesse caso aí focou em candidatos que tinham mais possibilidades de vencer, para impedir que o partido da Marine Le Pen obtivesse maioria no parlamento, e o resultado foi, dentro daquilo que foi proposto, foi bem sucedido. Por quê? Porque a Marine Le Pen não conseguiu a maioria, mas cresceu em quantidade de cadeiras no parlamento. E qual é o problema aí para quem formulou? É que essa estratégia ela vai se tornando cada vez mais frágil, porque percebe-se que tem um avanço, né? Até vou botar aqui os números, né? Percebam os números. A Nova Frente Popular, que é uma coligação ali de vários movimentos de esquerda, fez 188 assentos, né? São os números que eu tenho agora, né? Não sei se saíram os números exatos ainda, mas é os números que estavam circulando aí na rede. Tinha um texto lá do Portal Político, que é um portal estadunidense, mas voltado para a Europa, que trouxe esses números aí, que é os números que eu tenho até o momento. Tá? Mas a Nova Frente Popular tem 188 assentos. Ela teve um aumento aí nisso, que é uma coligação de esquerda. Aquela bolinha amarela ali é o macronismo, que ele fez mais cadeiras do que a Marine Le Pen, que é a aliança nacional ali, que está o azul escuro, mas perdeu em relação ao que tinha antes. Houve uma redução. Então percebam, a esquerda avançou, a Marine Le Pen, o movimento da Marine Le Pen, embora tenha ficado em terceiro, aumentou bastante, cresceu, ou seja, houve um avanço de uma coligação da esquerda, houve um avanço da direita da Le Pen e houve uma redução da força do macronismo, que seria o centrismo ali, né, que é o projeto que a OTAN gostaria que continuasse, porque o Macron é um cara oriundo do mundo financeiro. A estratégia eleitoral acabou dando certo. Por quê? Porque o objetivo era impedir uma ampla maioria da Marine Le Pen, que ela tivesse mais da metade aí das cadeiras, e realmente isso foi bem sucedido. Só que isso é um arranjo eleitoral. O que teria sido um resultado positivo para quem é contra a Marine Le Pen? É uma redução da presença do partido da Marine Le Pen no parlamento, o que não aconteceu. Diga-se de passagem, cresceu, assim como cresceu a esquerda numa coligação. Só que a esquerda é uma coligação. Muitos partidos vão ter que entrar ali no entendimento para conseguir alinhavar projetos mesmo dentro da esquerda, porque não há concordância. Aí fica mais difícil ainda chegar a formar uma maioria juntando a esquerda e o macronismo. Não há solidez nisso. Há a certeza de que era necessário, dentro desse meio, combater a Marine Le Pen. Mas não há robustez, não há solidez, não há um projeto comum.
Já no caso da Marine Le Pen, o movimento dela tem muito mais coesão. Então esse foi o resultado. Conforme eu falei ontem, o quê? O macronismo reduziu, porque isso já era bastante óbvio. Conseguiu até ter um resultado, comparado com o primeiro turno, até melhor, até porque a esquerda também entrou, cortou seus candidatos, assim como o macronismo também cortou alguns dos seus. O macronismo acabou ficando em segundo, não mais em terceiro. A esquerda acabou ficando em primeiro, havia ficado em segundo no primeiro turno. E a Marine Le Pen, que tinha ficado em primeiro no primeiro turno, com a dança das cadeiras que a esquerda e o macronismo fizeram, colocando candidatos com maior possibilidade, acabou ficando em terceiro, mas cresceu ainda assim. Com uma distribuição de votos muito interessante pelas regiões da França. Tá? E aqui eu estou passando o que aconteceu, porque tem gente que fica braba com isso. Né? Ah, então tu está defendendo a Marine Le Pen. Não, eu estou passando um dado do que aconteceu. Eu não tenho alinhamento ideológico com a Marine Le Pen, mas a gente tem que olhar para a verdade, para a realidade que ela está ali. Não existe nada mais grave do que virar as costas para a realidade. Então não é necessário ser um cabo eleitoral da Marine Le Pen para ver o que aconteceu. Eu trouxe os números, não tem como bater naqueles números ali, entendeu? E dentro dessa realidade, o que a OTAN, os Estados Unidos fizeram? Os Estados Unidos diz o que a França deve fazer. Aí vem um artigo do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, com o pessoal escrevendo lá dos Estados Unidos, e fez um texto sobre isso, sobre esse cenário aí. O artigo é o seguinte: especialistas reagem, os eleitores franceses derrotaram a extrema-direita numa surpresa eleitoral. Tá? Não achei que fosse tão surpreendente assim. Acho que o movimento da Marine Le Pen tem solidez e parecia que conseguiria um resultado maior, mas o bem bolado feito pela esquerda e pelo Macron revelou-se mais uma vez eficaz. Mas a Marine Le Pen avançou. E ela avança com voltagem política, por quê? Porque ela é um movimento que fica fora do macronismo. O macronismo perde voltagem política porque é o governo, é o presidente. Então, o presidente, como ele está no poder e ele adota a agenda de crise que atinge as pessoas, associar-se a ele faz com que a voltagem fique reduzida com o passar do tempo. Tanto é que a Marine Le Pen ela avançou e a gente vai ver até quando esse tipo de solução com um bem bolado entre esquerda e centro, direita ali, vão dar certo. Porque a Marine Le Pen segue avançando. Aumentou bastante sua quantidade de presença no parlamento. Como é que vai ser o arranjo para a esquerda governar junto com Macron? Porque a esquerda fez maioria. Macron vai permitir? Ele vai fazer concessões? Ou a esquerda vai entrar no parlamento, vai fazer um governo onde não consegue, vai trabalhar e não vai conseguir fazer nada, não entra num acordo com o Macron, fica uma situação indefinida e ela vai se desgastando junto com o Macron. Como é que vai funcionar isso? Por isso que a Marine Le Pen ela se solidifica como uma oposição coesa, inclusive com expectativas de crescimento para o próximo pleito eleitoral, porque a crise continua na França e quem se associa ao Macron acaba se desgastando. O que vem a seguir para a França e para o Macron? Está aí a foto da Marine Le Pen, que é líder da direita francesa, e a França pintada no mapa. Trago 2 pontos. Começo pelas letras vermelhas. O macronismo e a esquerda apostaram mais uma vez em uma engenharia eleitoral, porque focaram em candidatos que tinham mais chance de vitória. Tá? Dentro do arranjo eleitoral, sucesso eleitoral. Agora é preciso ver se no campo de força e campo político isso também se verifica. Letras azuis. Porque assim, ó, vitória eleitoral é diferente de poder. O cara pode ganhar uma eleição, pode não governar. É disso que eu estou falando, entendeu? Qual é a voltagem política real? Dentro de setores de poder, dentro de massas da sociedade, como é que funciona isso? Letras azuis. A direita e a esquerda aumentaram o seu número de cadeiras, tanto a Marine Le Pen quanto a coalizão de esquerda, e o macronismo reduziu, que é justamente o que eu falei ontem e já falei outras vezes. Está no poder, abraça a agenda da OTAN, perde apoio eleitoral, perde apoio político. Você não tem nenhuma novidade. Tá?
Tá aí o Macron, letras azuis. O texto disse que a manobra do Macron, e aí já falando do artigo do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, quem quiser acesse lá o portal e dê uma lida. Tá? O texto disse que a manobra do Macron enfraqueceu o centro e fortaleceu os polos. Qual é a manobra? De antecipar essas eleições. Por quê? Porque ele está sendo muito questionado. Ele achou que poderia fazer uma reviravolta ali. Ele conseguiu barrar momentaneamente, mas houve um crescimento da direita e houve um crescimento da esquerda. E a Marine Le Pen se consolida como uma oposição forte. A agenda da OTAN gera crise. E o povo quer alternativas. O povo quer aquilo que não é o Macron. Se o Macron conseguiu ficar, o movimento do Macron conseguiu ficar em segundo, à frente da Le Pen, é porque houve essa engenharia que contou com uma parceria com a esquerda. Só o Macron não conseguiria fazer isso. E o texto preocupa-se com isso por quê? Porque tanto algumas alternativas à esquerda quanto a Marine Le Pen não agradam muito aquilo que a OTAN quer, aquilo que os Estados Unidos querem. O que os Estados Unidos querem é um Macron, e mesmo assim um Macron mais obediente, porque ele está saindo um pouco da linha por pressão de setores franceses, não é por iniciativa do próprio Macron. Tá? Letras vermelhas. O texto destaca a coesão da direita da Le Pen, o que está correto, tá? É um texto da OTAN, mas os caras têm avaliadores, pessoas que são analistas. Eu posso discordar do plano de mundo que o cara quer, mas tem análises que fazem sentido, lógico. A OTAN não teria poder se assim não fosse, entendeu? É por isso que é preciso ler aqueles de quem a gente discorda e ver o que eles falam ali, porque tem leituras, lógico, são leituras adequadas à realidade. Realmente o texto destaca a coesão da direita da Le Pen, e há coesão. Há coesão e força política. Por quê? Porque ela é o de fora, está fora do governo. Ela tem a voltagem do antissistema. E tendo isso, ela tem capacidade de aglutinação política, lógico, óbvio. Num cenário de crise, vale muito ser o antissistema. E o texto também destaca, e isso é verdade, a fragmentação entre o centro, que seria o Macron, e a esquerda. Porque não há um conjunto ali. Tanto é que o Macron vai tentar continuar ali, mas a esquerda tem maioria, aí vai se exigir até que a esquerda entregue tudo, coloque um cara que seja o mais parecido possível com o macronismo, aí vai ter toda aquela exigência para se chegar a um acordo. Enquanto isso, a Marine Le Pen vai seguir tacando fogo na pichorra, dizendo que as coisas não funcionam, destacando a violência, destacando os problemas econômicos, destacando as más escolhas em política internacional. Então, a voltagem do antissistema é maior, sobretudo num contexto de crise. Letras verdes. O texto espera que o Macron isole as decisões, é uma sugestão, é quase um comando, né? O texto espera que o Macron isole as decisões sobre questões militares, ou seja, sobre a OTAN, sobre a sua guerra contra a Rússia, sobre as suas políticas contra a China, das incertezas políticas internas. Ou seja, se tem problema aí, não deixem isso influenciar na política de conjunto da OTAN, que é para isso que tu tá aí, né? Agora a gente vai para o Oriente Médio porque Israel está oferecendo uma saída honrosa para o Netanyahu. É negócio ou não é negócio pegar? Eu não sei. Porque assim, ó, uma coisa é uma saída institucional, outra coisa é força política. Se ele continua à frente desses grupos extremistas, aí como ele está, nessa coalizão que ele fez, ele tem voltagem política porque esse pessoal tem uma base que continua com eles. Se ele aceita uma proposta da oposição para perder esse apoio dessa base que mantém com ele maioria no parlamento, ele pode conseguir o que é uma saída momentânea e depois esse pessoal passa a rasteira nele, porque são a oposição. Então, eu não estou aqui também, eu estou olhando a coisa fria e tecnicamente, tá? Você sabe muito bem que eu não estou querendo o melhor para o Netanyahu, eu só estou colocando o que ele poderia observar como saída melhor para ele politicamente, tá? Que é a mesma coisa da situação anterior, nem sempre uma boa medida institucional, um bom resultado eleitoral se verificam nos jogos de poder e na política real, na força real que o cara tem ali, entendeu? Qual é a saída que é oferecida? A oposição israelense oferece tábua de salvação ao primeiro-ministro Netanyahu se ele assinar um cessar-fogo. Tá aí a faixa de Gaza circulada em vermelho, tá? Aquela área laranja menor ali.
Letras vermelhas. O Netanyahu teme, qual é o problema para ele? Ele teme perder o apoio da base extremista sionista se aceitar um cessar-fogo. Por quê? Porque essa base extremista, ela quer eliminar, expulsar e roubar os territórios palestinos. Ocupar Gaza, ocupar a Cisjordânia, ocupar o sul do Líbano, que daí já envolve uma questão com o Líbano, nem mais. Né? Então a questão é essa, é ganho de território. Ela quer os territórios palestinos, ela quer o sul do Líbano, tem projeto com o Egito, tem projeto envolvendo Jordânia e vai até o Eufrates. Né? Então qualquer recuo vai fazer ele perder essa base. Então esse é o problema que está colocado. E alguns setores de Israel veem que continuar com esse massacre e com esse desvario militar vai gerar mais problemas, ou seja, é hora de um recuo tático. Até porque está atrapalhando os projetos regionais. O que fazer? Letras azuis. A oposição promete manter o primeiro-ministro no cargo, mesmo com a perda de apoio da sua base, ou seja, a oposição oferece lastro. Agora sim, convenhamos, eu não defendo Netanyahu, nunca defendi, muito pelo contrário, quem acompanha o canal sabe que eu desço a ripa nele. Agora sim, é negócio confiar na oposição que dá suporte? O pessoal não vai, sabe aquela coisa, pula que eu seguro. Será que eles não vão abrir para ele cair no chão? Essa é a grande pergunta, entendeu? Se o Netanyahu vai se ferrar ou não, ele até merece, porque ele é responsável por muita coisa que aconteceu aí. Não só ele, como vários outros também têm que ser responsabilizados. Agora, será que um político matreiro como ele vai cair nisso aí? É um político fisiológico, experimentado, corrupto, mas ele sabe onde é que ele está pisando. Ele vai acreditar na oposição? Não sei não, viu? Tá aí o Netanyahu, né? Letras azuis. Colonos invasores e setores imobiliários já se preparam para a ocupação de Gaza, ou seja, para essa expansão colonialista. Por isso que eles não deixam o Netanyahu acabar com esse projeto de guerra, massacre, porque é o grande momento deles. Né? O fazer político desses setores se baseia nisso. Letras vermelhas. Setores políticos sabem que Israel não pode enfrentar uma guerra em duas frentes. O Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. Os Estados Unidos terão de entrar, mas não querem. Por quê? Porque isso é desgaste de imagem econômico, militar, para eles no momento de eleição do Biden, que está difícil. Ou seja, tem que fechar o fronte em Gaza. Mas para fechar o fronte em Gaza tem que ter apoio desse pessoal que não quer o fim desse projeto de massacre. Por isso que a oposição ofereceu uma saída honrosa para ele. Agora, se é negócio para ele, isso é confiável? Sim. Se fosse tu, primeiro que eu não seria o Netanyahu em hipótese nenhuma da minha vida, nem em 10 mil vidas eu nem gostaria. Agora, se eu tivesse numa situação de ter que confiar numa proposta da oposição, que diz que segura para eu fazer um movimento, estando eu na situação do Netanyahu, que tem vários processos, que ele pode ser até preso, eu não sei se é negócio para ele fazer isso aí. O problema é que ele pode continuar porque ele vai pagar a conta, de uma maneira ou de outra ele vai pagar a conta, até porque ele é responsável. Mas ele está caminhando para o desconhecido, porque ele não vê outro fim se não continuar em guerras e massacres. Só que quanto mais o tempo passa, mais ele acumula crimes nas suas costas. Não tem muita saída para o Netanyahu, né? Mais uma matéria em mídia israelense. O Netanyahu emite lista de 4 demandas inegociáveis enquanto negociações sobre reféns devem ser reiniciadas. Ou seja, o Netanyahu colocou assim, para ter cessar-fogo tem que ter isso aqui. Letras verdes. A lista prevê que Israel continue atacando e que o Hamas libere todos os reféns. É uma lista sabotadora. Por quê? Porque lógico que o Hamas não vai topar aquilo ali. Então o Netanyahu ele colocou uma lista que ele sabe que o outro lado não vai querer. Letras azuis. Eu voltei para ver se não tinha esquecido de nada. O Netanyahu tenta, ao mesmo tempo, parecer que está dialogando por um cessar-fogo, até porque tem setores de Israel que querem isso, e da OTAN também, porque esse massacre ele está desgastando Israel, assim como a guerra de guerrilha contra o Hamas, está gerando problemas em escala regional, internacional, para as próprias forças militares de Israel, ou seja, ele quer parecer que ele está dialogando, e por outro lado, também quer parecer que não está aberto a isso. Então ele faz um movimento ambíguo. Para a base extremista isso, para os setores ali, digamos, liberais, e
setores liberais sionistas e da OTAN, ele parece que está negociando, enquanto para o outro ele parece que não está, porque faz uma proposta absurda. Por que ele faz acenos diferentes a diferentes setores? Porque ele quer manter-se nessa situação, porque não há saída para ele. Qualquer decisão determinante vai botar ele num problema. Já que estamos falando de Israel, Hiroshima no Japão é acusada de duplos pesos e duas medidas. É tradução do tradutor, tá? Ao convidar Israel para uma conferência de paz no Japão. A matéria continua. A cidade de Nagasaki, também bombardeada nuclearmente, ainda não convidou Tel Aviv, ou seja, Israel, para um evento semelhante em 9 de agosto, em meio à guerra de Israel em Gaza. Qual é o absurdo de convidar Israel para um evento pró-paz? Pô, os caras estão matando palestinos a rodo, civis. Se existe um problema em lançar uma bomba nuclear que pulveriza pessoas, também existe problema em destruir toda a faixa de Gaza, não? Letras vermelhas. Existe um questionamento também sobre barrar Rússia e Bielorrússia e convidar Israel para o evento. Qual é a lógica disso? Letras verdes. O governo japonês já fez críticas públicas à Rússia por causa da escalada nuclear. Os Estados Unidos estão fazendo testes nucleares, né? Também. Então, assim, quem é que jogou bombas nucleares no Japão? Foi a Rússia que jogou? No final da Segunda Guerra? Foi a Rússia que jogou. Quem é que pulverizou pessoas? Aí vem o Japão e aponta o dedo para a Rússia por causa de escalada nuclear. Que é aquela submissão do Japão, né? No pós-Segunda Guerra, até porque é um país ocupado militarmente, mas são coisas bem difíceis de compreender. Vamos fechar com África. Né? Vamos falar de uma coalizão importante coalizão anticolonialista. Trago a seguinte matéria. Os líderes da junta militar no Mali, Burkina Faso e Níger, todo mundo pintado aí no mapa, já realizaram, né, porque a matéria é do dia 4, uma cúpula conjunta neste fim de semana, que já foi realizada. Né? E a reunião Aliança dos Estados do Sahel será realizada, já foi, na capital do Níger. 3 países nos quais houve movimento militar derrubando o regime civil fantoche, características semelhantes. Isso aconteceu na Guiné também. Né? Letras vermelhas. Os países discutem o combate ao terrorismo, que é um crescimento enorme ali e é preciso uma solução para isso. Caso contrário, a população não verá segurança e não dará credibilidade para o governo. A governabilidade nos países africanos, em vários deles, é dificultada por isso. Governo que não garante segurança não tem respaldo, sobretudo se for militar. Para que eu quero um militar no poder se ele não garante nem segurança? Então, é uma questão colocada. E também saídas para driblar as sanções econômicas, já que são governos que subiram ao poder a despeito do interesse da OTAN. Letras azuis. Os 3 países perderam a confiança na comunidade econômica, é comunidade, tá? Faltou o D ali, né? Eu comi um D, é comunidade econômica dos estados da África Ocidental. Que em laranja ali, Mali, Burkina Faso e Níger, em amarelo os estados da comunidade econômica da África Ocidental, tá? Então, e por que perderam a confiança? Porque esses países em laranja, em amarelo aí, quase iniciaram uma coalizão militar bancada aí pela França para derrubar o governo militar do Níger após a deposição do presidente civil fantoche. Só não aconteceu nada porque Mali e Burkina Faso meteram uma pressão e disseram, se tiver guerra contra o Níger, vai ser guerra contra nós também. Até porque são parecidas as situações. Então derrubar um significa ameaçar os outros. De forma que os governos ali pintados de amarelo também, né, salvo o caso da Guiné, têm características, vários deles têm características semelhantes. Que é o quê? Governo civil fantoche de força transnacional. Se vira uma coisa viral, derrubar governo civil fantoche, ai de nós. Por isso que poderiam fazer um movimento militar, mas a guerra regional ainda bem foi evitada, porque os países botaram na balança, queriam colocar a Nigéria como liderança disso aí. A Nigéria não consegue nem controlar a sua própria situação interna, é um governo extremamente incompetente.
Letras azuis. A Rússia está estabelecendo parcerias de defesa e alimentares com esses países. Já a Turquia e a China têm feito parcerias no campo mineral, lembrando que o Irã busca parceria na questão do urânio com o Níger, e foi isso que levou a críticas dos Estados Unidos ao governo do Níger, que respondeu mandando as tropas dos Estados Unidos embora do país, porque não tem que meter o bedelho em negócios do Níger. Parabéns, é assim que se faz. Eu não estou sendo irônico, eu concordo com isso mesmo, não tem que meter o bedelho. O urânio do Níger é um problema do Níger. O que ele faz com o urânio dele é um problema dele. Tanto é que a saída dos estados do Sahel fragiliza essa comunidade aqui, porque a gente deveria incluir esses aqui nessa comunidade dos países da África Ocidental. Mas não existe mais confiança ali, então os 3 saem, só que isso fragiliza aí os países que ficaram, né, os que estão pintados de amarelo ali. Letras vermelhas. Os países falaram, os 3, né, Mali, Burkina Faso e Níger, sobre formar um banco único do Sahel e áreas para livre circulação, ou seja, estão estruturando uma coalizão que não é só de segurança, de defesa, também comercial, econômica, monetária, né, dentro do possível com o tempo, para resolver problemas, que são muitos, né? Até porque é um histórico de exploração colonial francesa. Letras verdes. O governo do Senegal revelou-se interessado em estabelecer parcerias. E qual foi a questão especial do Senegal? Está ali, tá? É o último ali. Abaixo da Mauritânia, tem uma ali, Mauritânia, e ao sul ali está o Senegal, né? Qual foi o diferencial do Senegal? Conseguiu um governo que busca mais soberania, ou pelo menos parece até agora, pela via civil, né? Pela via civil e pela via eleitoral. Claro, teve muito protesto, porque prenderam as lideranças de partidos ali, e não foi pela via militar. Isso aí foi um fato diferencial. Os outros movimentos de soberanismo foram através da via militar, né? Então o Senegal se interessou em fazer parceria com Mali, Burkina Faso e Níger, isso é importante. Chegamos ao momento final do vídeo, o momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém o canal efetivamente é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato. Estão aí as 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, todas as 3 formas são bem-vindas. Coloco 3 formas para que vocês escolham uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que forma vocês escolherem, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, porque o que mantém o canal é o apoio solidário. Primeira forma de apoio das 3 ali é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se, está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, número do CPF, número do CNPJ. Como chave Pix, eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio pelo botão Seja Membro, fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que vocês preferirem ali. Repito, as 3 formas são bem-vindas e repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.